Olá, seja muito bem-vinda você ao nosso papo financeiro de hoje, tá certo? Aqui o meu objetivo é te ensinar a eliminar as dívidas e ter dinheiro sobrando no fim do mês. Eu sou Lídia Machado, criadora do Dignidade Financeira, educadora e mentora financeira de mulheres, e esse é o nosso papo financeiro de hoje com o tema 3 erros que você comete ao tentar eliminar as dívidas. É isso mesmo, já pega papel e caneta para você anotar esses erros e você começar a deixá-los de lado hoje mesmo, beleza? Mas eu quero começar perguntando para você o seguinte: você já tomou alguma decisão em relação às suas dívidas e depois você se arrependeu? Você pensou assim, caramba, fiz agora, nossa, o que eu fiz? Nossa, como é que eu vou encaixar isso no meu orçamento? Você já pensou assim? Ou então você já foi nas águas de alguma pessoa que disse assim para você: olha, faz desse jeito, assim que vai dar certo, e deu tudo errado? Já aconteceu com você? Pois é, então hoje eu quero te alertar sobre erros que a maioria das pessoas comete ao tentar eliminar as dívidas. Eu vou compartilhar alguns erros aqui com você, que inclusive eu cometi. Lembrando que o nosso papo financeiro funciona assim: eu trago um tema, explico para você e depois eu respondo as suas dúvidas, as suas perguntas sobre o nosso tema, tá? E sobre qualquer dúvida que você tenha sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre organização financeira. Qual é o primeiro erro que você comete ao tentar eliminar as dívidas? Anota aí. É não saber as informações da sua dívida. É fundamental. Repete comigo aí, é fundamental você saber exatamente o valor da sua dívida, quantas parcelas você fez lá o empréstimo, por exemplo, quanto você já pagou, quanto você ainda deve, qual é a taxa de juros, tá certo? Você precisa ter o conhecimento das informações da sua dívida, tá certo? Porque essas informações vão te dar base, por exemplo, quando o banco oferecer uma proposta, um acordo para você, você vai ter as informações como base para saber se aquele acordo é bom ou não, se aquele acordo tem taxa de juros abusivas ou não, tá certo? Então você vai começar a ter ali, argumentos, você vai ter informações para discernir se aquele acordo é bom ou não para você, tá certo? E aí você vai dizer assim para mim: mas Lídia, como é que eu vou saber essas informações? Vamos lá, vou te contar. Você vai pedir ao banco, à instituição financeira, à empresa de cobrança, o documento de evolução da dívida ou memória de cálculo. Vou repetir, você vai pedir o documento de evolução da dívida ou a memória de cálculo. Nesse documento você vai ter todas as informações da sua dívida. Lídia, mas de onde surgiu isso? Você tirou da sua cabeça? Não. Você tem respaldo, você tem esse direito assegurado, está escrito lá na resolução do Banco Central, que é quem rege os bancos. A resolução de número 4292 de 2013 fala que as instituições financeiras elas devem dar a você, entregar a você essas informações da sua dívida, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, olha só, presta atenção. Digamos que você tinha uma dívida de um empréstimo que hoje está no valor de R$20 mil, um exemplo, tá? Aí você foi lá, ligou para o serviço de atendimento ao cliente, pediu lá o documento de evolução da sua dívida. E quando você olhou para o documento, o que constava lá? Que o valor inicial da sua dívida era de R$5 mil, que você já pagou R$2 mil e que, portanto, falta você pagar R$3. E hoje a dívida está quanto? 20. E aí, Lídia? E aí? E daí que agora você tem argumentos na hora de você negociar as suas dívidas. Porque você sabe que uma dívida que era 5 não pode estar 20. Não pode ter quadruplicado. Como? Entende? Então, se você sabe que na realidade você devia 5
de acordo com o que consta no documento de evolução da dívida. Como é que você vai ter que pagar 20? Entende? Por isso a importância de você saber o que você está fazendo, de você não ir para a negociação, para uma conversa com o banco, para uma conversa com a empresa de cobrança, sem você entender a sua dívida. Porque senão você vai fazer o quê? Você vai cair na conversa, você vai fechar um acordo injusto, você vai fechar um acordo com juros abusivos e depois não vai nem conseguir pagar. Então, quando você tem as informações da sua dívida, você não vai aceitar qualquer acordo, não. E eu costumo dizer que a gente precisa ter em mãos o manual da dívida. Que manual é esse, Lídia? O manual da sua dívida está lá no documento de evolução da dívida e também está no contrato da sua dívida. Então, esse é o manual da sua dívida. O documento de evolução da dívida vai te dar todo o histórico da sua dívida. E o contrato vai estar escrito lá como o banco disse que ia emprestar o dinheiro para você, em que condições. Lá diz também o que o banco ia fazer se você atrasasse o pagamento ou se você parasse de pagar. Está tudo escrito lá. Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, está tudo lá. Então, você precisa ter as informações da sua dívida. Isso é fundamental para você conseguir negociar de forma justa, razoável e que caiba no seu bolso. Beleza? Show de bola! E aí a gente vai para o segundo erro. Presta atenção, anota aí, beleza? O segundo erro é querer eliminar as dívidas para ontem. Não é assim? Você quer resolver, assim a sua dívida. E não é desse jeito que funciona. Eu já falei algumas vezes e vou repetir aqui para você. Se você tomar decisões sem pensar, na base do desespero, querendo eliminar suas dívidas a todo custo, num estalar de dedos, você vai meter os pés pelas mãos. Você vai colocar o carro na frente dos bois. Você imagina aí qualquer ditado nesse sentido. Não vai funcionar. Entende? Você vai fazer besteira. A sua vida financeira é muito preciosa para você tomar decisões de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem analisar, sem refletir. Entende, gente? Então não adianta você querer dar um jeito, você lá ser pressionado pelo banco, pela empresa de cobrança e você querer decidir naquela hora e aí no fim das contas você se atropela e não consegue pagar. Não vai funcionar. Entende? Então o que você vai fazer? Você vai ouvir a proposta que o banco tem para você, que a empresa de cobrança tem, e você vai pedir o que para eles? Manda a proposta para eu poder analisar. Eu estou organizando a minha vida financeira nesse momento. Eu não vou conseguir fechar nenhum acordo agora, mas manda a proposta para eu poder analisar. E aí você vai poder ver que proposta o banco está te oferecendo, tendo como base o quê? As informações da sua dívida, tá certo? Então, o caminho não é você aceitar tudo que o banco, as empresas de cobrança, as instituições financeiras falam para você, não. Entende? Não é para você também aceitar qualquer acordo. O caminho não é esse. Você não tem que aceitar o que eles falam para você como verdade absoluta, porque não é bem assim. Você precisa questionar, dizer, não, peraí, eu vou analisar, tá certo? Para eu ver aqui, eu tô me organizando para então eu poder negociar com vocês, tá certo? Então é como eu costumo dizer, presta atenção. Você não começou as suas dívidas da noite pro dia, não é verdade? E não vai ser também da noite para o dia que você vai eliminar suas dívidas, não. É uma jornada. Entenda, é uma jornada. Sair das dívidas, eliminar as dívidas e ter dinheiro sobrando no fim do mês é uma jornada. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Beleza? Tá fazendo sentido, gente? Me diz aí. Tá fazendo sentido? Você já cometeu algum desses erros? Me conta aí, coloca aí nos comentários. Lídia, eu já cometi o primeiro erro, que é não saber as informações da minha dívida. Então, Lídia, eu não sei as informações da minha dívida, eu tô perdidinha. Ou então, Lídia, eu já fui assim, Lídia, quero eliminar para ontem as minhas dívidas, quero resolver e pronto. E não é assim, a gente precisa de paciência, ter as estratégias certas, as ferramentas certas.
para a gente negociar as dívidas do jeito certo. Beleza? E a gente vai para o terceiro erro, presta atenção. O terceiro erro é querer pegar o caminho mais fácil. Eu quero dizer para você que, em geral, o caminho mais fácil é o mais caro, principalmente quando a gente está falando de dinheiro, de finanças. O caminho mais fácil é o caminho mais caro. Exemplo: cheque especial, cartão de crédito, empréstimo com troco, consignado, tudo isso custa muito caro para o seu bolso. E aí o que é mais fácil? Tem empréstimo rápido e fácil no banco. O cartão sai na hora, você já pode começar a usar, né? Assim, já aumentou o limite do meu cheque especial, é só eu clicar lá, e aceitar, o meu cheque especial já vai aumentar. Cuidado. Acende o teu sinal de alerta financeiro para isso. Beleza? Muito cuidado. E eu vou dar o meu exemplo para você, que eu caí numa cilada dessa do caminho mais fácil. Quando eu tive dívidas pela segunda vez, o que aconteceu? Eu quis logo, me afobei e quis negociar com a empresa, com a operadora do cartão de crédito. Eu tive uma dívida de cartão de crédito na segunda vez. E eu me afobei e quis logo negociar com a operadora. O que aconteceu? Eu paguei mais que o dobro do que eu realmente devia para o cartão. Por quê? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Se eu soubesse naquela época que eu sei hoje, eu jamais teria feito isso. Eu não teria aceitado pagar um absurdo de juros. Então, não procure o caminho mais fácil. Tudo que é duradouro na nossa vida leva tempo para ser construído. Vou repetir. Tudo que é duradouro na nossa vida leva tempo para ser construído. Então não adianta você achar que você vai resolver as suas dívidas, que você vai resolver a sua vida financeira da noite para o dia. Não estalar de dedos, não tem fórmula mágica para isso. É uma jornada, é uma construção, mas que vale a pena. A recompensa de eliminar as dívidas, ter dinheiro sobrando no fim do mês, vale a pena. Vale a pena. Então, compartilhei aqui com você 3 erros que você comete ao tentar eliminar as suas dívidas. Primeiro erro, não saber as informações da sua dívida. Segundo erro, querer eliminar as dívidas para ontem. Não é assim que funciona, é uma jornada. Você vai precisar das orientações certas, das ferramentas certas, das estratégias certas para você eliminar suas dívidas do jeito certo, de forma razoável que caiba no seu bolso. Beleza? E terceiro erro, querer pegar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, em geral, é mais caro, tá certo? E aí agora eu vou dar início a responder perguntas. Então vamos lá, eu já trouxe aqui algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns comentários de vocês aqui, tá certo? Para responder, olha só, vamos lá? E eu vou trazer aqui a primeira, que é um comentário, olha só. Renovei o empréstimo que fiz no banco porque não estava conseguindo pagar e consegui uma parcela menor. Será que fiz um bom negócio? Olha só, hein? Renovar empréstimo é algo bastante delicado, tá? É preciso analisar os prós e contras de você tomar uma decisão como essa, né? Você vai lá, não está conseguindo pagar, aí o gerente vai e te oferece para você renovar o empréstimo, aí você faz o empréstimo, ele até diminui o valor da parcela, aí ele te dá um troco, que eles têm agora essa história de dar um troco para você, né? Ele te dá um troco de, sei lá, R$2.000, R$5.000, aumenta a sua dívida, diminui a parcela, mas aumenta a sua dívida. Por que que isso acontece? Vamos lá, vou explicar para você. Quando o banco ele reduz o valor da sua parcela e ele aumenta o prazo, aumenta o tempo para você pagar, por exemplo, você tinha um empréstimo que você ia pagar em 24 vezes, aí você vai lá e renova e ele faz para você, sei lá, em 40 vezes, em 36 meses, e aí diminui a parcela, mas aumenta o prazo, você vai pagar em mais tempo esse empréstimo. O que que acontece? Você vai pagar mais juros, porque quanto maior o prazo do empréstimo,
maior é a taxa de juros que você vai pagar aí. Então, você, no final das contas, vai pagar mais dinheiro para o banco. Então, é preciso analisar com cautela se essa é a melhor decisão que você deve tomar nesse momento. Mas, Lídia, se eu não estou conseguindo pagar, como é que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer, Lídia? Primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua vida financeira. O primeiro passo é você olhar para a sua vida financeira. Eu estou agora com a turma 4.0 do Método de Dignidade Financeira. Nós tivemos o 4º encontro ontem à noite. E tem aluno que diz assim para mim, Lídia, tá, beleza, mas e aí as minhas dívidas? Como é que faz? Aí eu digo, calma, respira, tá certo? A gente vai olhar agora para a sua vida financeira e mais na frente a gente vai começar a olhar para as dívidas. Por quê? O ponto fundamental para você mudar a sua vida financeira de forma definitiva é você olhar para ela. É a base. A base é como você lida com o seu dinheiro. Então você precisa primeiro olhar para isso, tá certo? Porque talvez você não esteja conseguindo pagar o empréstimo porque você não tem o controle do seu dinheiro. Aí você vai lá, de repente você renova o empréstimo e daqui a pouco você não está mais conseguindo pagar. Por quê? Você não está no controle do seu dinheiro. Você não olhou para a sua vida financeira antes para saber se aquele empréstimo, se aquela parcela vai caber no seu bolso ou não. E existem outras alternativas, tá certo? Você pode, de repente, fazer a portabilidade desse empréstimo para um outro banco e você conseguir juros menores, tá certo? Você pode também negociar com o banco usando as estratégias certas, do jeito certo. Existe um passo a passo para você conseguir negociar com o próprio banco e conseguir reduzir o valor da sua dívida. Existem estratégias para isso, tá certo? Mas claro que cada caso é um caso, a gente precisa analisar cada tipo de dívida, a estratégia certa, mas existem alternativas para você não se enrolar mais. E o ponto-chave é você organizar a sua vida financeira. E aí eu vou seguir para a segunda pergunta. Vamos lá, hein? Que, na verdade, é um comentário, olha só. Tem um amigo que disse que tem um investimento que rende 10% ao mês. Olha só, hein, gente. Ele disse que se eu der 10 mil, eu já consigo esse retorno. Estou pensando em fazer um empréstimo. Esse é o ponto desse comentário, tá? O que eu quero dizer para você? Primeiro, não existe um investimento lícito que renda 10% ao mês. Então, não se iluda porque um amigo, um parente, não sei quem falou isso para você. Não existe isso, gente. Para você ter um parâmetro, eu vou falar para você o seguinte. Existe a taxa de juros da nossa economia, que hoje está em 13,75% ao ano, não é ao mês, tá? Essa taxa de juros, ela rege todas as taxas de juros que existem no nosso Brasil, tá? Nos bancos, cheque especial, enfim. Tem essa taxa como referência. Existem investimentos que rendem isso, 13,75% ao ano. E aqui a pessoa promete 10% ao mês. Olha a discrepância gigantesca. Então não existe isso. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Não vá se meter nessas coisas. Outro ponto aqui é a questão de pegar um empréstimo para investir. E eu quero dizer para você o seguinte: o investimento que você faz nunca vai render o valor que você tem que pagar do empréstimo. Então não faz sentido você fazer uma dívida para investir. É mais fácil você poupar dinheiro, você fazer uma renda extra e investir esse dinheiro para um objetivo que você tenha, para uma conquista que você quer ter, tá certo? Então, acende o teu sinal de alerta financeiro para isso. O problema é que a gente quer tudo para ontem, não é verdade? A gente quer que as coisas aconteçam assim e não funciona desse jeito. E eu quero dizer para você o seguinte, que o preço da pressa é bem alto. Vou repetir, o preço da pressa é bem alto. Então, cuidado, tenha paciência, tenha discernimento, busque conselhos
para você não fazer nenhuma besteira. Beleza? Conselhos de pessoas que sabem sobre o tema, sobre o assunto. Beleza? Show? Então vamos aqui para a terceira pergunta, que na verdade é um comentário. Olha só. Já aconteceu uma vez comigo de assinar sem ler um contrato com uma escola de idiomas, acreditando na ladainha da vendedora de que se eu desistisse, ficaria isenta de qualquer multa. Resultado, não fiz um dia sequer do curso e tive de pagar um valor alto proporcional à quebra do contrato. O que eu quero chamar a atenção para você aqui com esse comentário? Ela não leu o contrato antes de assinar. Isso é uma coisa que a maioria de nós brasileiros, brasileiras fazemos, não é verdade? A gente muitas vezes assina contrato sem saber o que a gente está assinando. E aí acontece o que aconteceu com essa pessoa, que teve que amargar, pagar uma multa para cancelar o contrato com a escola. Então, cuidado, não assine nada confiando no que alguém está te falando. Leia. Gaste tempo lá, pegue lá o contrato com 3 páginas, com 5 páginas. Leia antes de assinar. Teve dúvida? Pergunte. Ah, que item é esse aqui? Não estou entendendo. Tire as suas dúvidas. Só assine quando você tiver certeza do que você está fazendo, para não cair numa enrascada como essa. Você foi lá para assinar um contrato com um banco, para abrir sua conta, para fazer alguma outra coisa. Leia antes de assinar. Entenda com o que você está se comprometendo. Tá certo? Beleza? Muito cuidado com isso, gente. A gente precisa começar a acender o sinal de alerta financeiro para essas coisas. A gente precisa ler o contrato que a gente está assinando, porque a gente está ali se comprometendo a fazer algo. A gente está ali assumindo um compromisso. Então, a gente precisa entender que compromisso a gente está assumindo. Show de bola? Beleza? Vou aqui para mais uma pergunta. Olha só, essa aqui é bem interessante, hein? Preste atenção. Tenho uma dívida no valor de R$4.000 e o banco está me cobrando 20 mil. E querem que eu parcele, olha só, em 60 vezes de R$907, o que dá quase R$55.000. O que eu devo fazer? Já recebi uma carta extrajudicial. Olha só, a dívida era de 4 mil. O banco está cobrando 20 e eles querem que ele parcele em 60 vezes de 907, que dá quase R$55.000. Olha que absurdo. Primeira coisa, não se apavore. Os juros no nosso país, infelizmente, são altíssimos. O nosso Brasil é o país que tem juros mais altos, é um dos países que tem juros mais altos no mundo. E aí, só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui a questão do cartão de crédito. Olha só, o cartão de crédito rotativo, qual é essa questão do rotativo do cartão? É quando, por exemplo, você paga uma parte da sua fatura, você não paga o total. Por exemplo, sua fatura era R$1.500, você pagou 500, sobrou 1.000. Beleza? Aí você entra no rotativo do cartão, que ele vai fazer o quê? Ele vai gerar como se fosse um empréstimo, esses R$1.000 que você ficou devendo para o cartão, e vai gerar juros sobre esse valor para você pagar na fatura seguinte. E aí, se esses R$1.000 você não paga e rebola os juros durante um ano, depois de um ano, esses R$1.000 viram 4. Presta atenção, gente, é muito dinheiro. Os juros são altíssimos. E é claro que o banco quer que você pague juros, de preferência parcelado, para você pagar mais juros ainda. Por isso, o que você tem que fazer? Espera, respira fundo, tá certo? Organiza a sua vida financeira, coloca a casa em ordem, como eu gosto de falar. E aí você tem que verificar o quê? Porque aqui na pergunta a pessoa não falou que tipo de dívida é. Então você precisa analisar que riscos essa dívida te oferece. Como assim, Lídia, risco? De você perder alguma coisa. Porque, olha só, presta atenção. Dentro do método de dignidade financeira, eu ensino você fazer a classificação das suas dívidas, tá certo? Quanto ao risco.
Então, existem dívidas de baixo risco, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal sem garantia, carnê de loja, empréstimo que você fez com pessoas, com amigo, com parente. São dívidas de baixo risco, porque não oferecem o risco de você perder alguma coisa por causa dessa dívida. Existem as dívidas de alto risco. Quais são elas? O empréstimo que você fez que tem alguma garantia, o financiamento da sua casa, o financiamento do seu carro, dívidas de IPTU, de condomínio, são dívidas de alto risco. Então, você precisa classificar a sua dívida, tá certo? Então, por exemplo, se a sua dívida é de cartão de crédito, de cheque especial, é uma dívida de baixo risco. Não oferece o risco de você perder algum bem, de você perder algo por causa dessa dívida. Então, o que acontece? Você vai começar o processo de negociação com o banco até que o banco entenda que você não pode pagar esse absurdo que ele está cobrando, como é o caso aqui. Oferecer para a pessoa pagar quase 55 mil reais numa dívida de 4, parcelado em 60 vezes, em 5 anos. E aí, conforme vai acontecendo as negociações, o banco vai te fazer uma proposta, aí você faz uma contraproposta mais baixa, e nesse meio tempo, o que acontece? Vocês vão chegar a um denominador comum, a um valor mais justo, razoável e que caiba no seu bolso. Aí você fecha o acordo com o banco, paga a sua dívida e tá tudo certo. Claro que isso tudo que eu acabei de falar para você leva tempo. Você precisa usar as estratégias certas de acordo com cada tipo de dívida que você tem, tá certo? Mas existe sim esse caminho, tá certo? Então, existe sim um caminho para você não pagar o absurdo de juros que o banco, porventura, esteja cobrando da sua dívida hoje, tá certo? E aí, o segundo ponto aqui da pergunta que a pessoa fala, que já recebeu uma carta extrajudicial, tá? Uma carta extrajudicial, você não precisa ficar desesperada. Uma carta extrajudicial é uma cobrança que o banco, que a empresa, que a instituição de cobrança, que a empresa de cobrança manda para você, né? A carta é uma cobrança amigável, extrajudicial, uma cobrança fora da justiça. Então, é a forma que o banco te cobra sem justiça no meio, tá certo? Extrajudicial, fora da justiça. Beleza, gente? Tá claro aí? Maravilha. Eu vou trazer aqui para você a última pergunta. Presta atenção, vamos lá. A última pergunta é a seguinte, que na verdade é um comentário. O problema de pagar com desconto é que a dívida interna do banco nunca sai. O banco que você fez isso nunca mais te libera crédito. Essa é uma pergunta recorrente, né? Lídia, beleza, vou pagar minha dívida com desconto. Mas e aí, o banco depois vai me liberar crédito? Não vou ficar lá constando no prejuízo lá do banco? Vamos lá. Não é bem assim, tá? Se você paga a sua dívida com desconto, é claro que no dia seguinte o banco ele não vai te dar crédito. Não é verdade? Porque até ontem você estava devendo o banco. O banco vai dizer, não vou te dar crédito agora não. E eu gosto de fazer a comparação com a nossa vida real. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma amiga que te pediu dinheiro emprestado. Daí você foi lá e emprestou dinheiro para ela. E ela ficou enrolando para te pagar. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 6 meses, passou 8 meses. Aí, ela foi lá e te pagou. 8 meses. E aí eu pergunto para você, a sua amizade com ela depois disso foi a mesma? Seria a mesma? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Se ela te pedisse dinheiro emprestado de novo, você ia emprestar? Eu não ia emprestar, não. Acredito que você também não. Então, com o banco, funciona desse jeito. Ele não vai te dar um cartão de crédito, ele não vai te dar um empréstimo, ele não vai te dar um cheque especial logo depois que você pagou a dívida. Porque o banco vai ficar com o pé atrás. Pô, demorou um tempão para a pessoa me pagar a dívida. Eu não vou emprestar dinheiro para ela, não. Então, vai demorar um tempo para você limpar a sua barra com o banco, para você recuperar a sua credibilidade com o banco. Vai levar um certo tempo. Mas, conforme o tempo vai passando, o banco vai ficar de olho em você. Vai ver, olha, poxa, olha, fulano agora tá
pagando direitinho as contas dela em dia. Olha, ela já tem um cartão de crédito do Banco X e ela tá pagando em dia, ó, tá direitinho, não tá devendo, não se enrolou mais. Aí quando o banco percebe que você tá com um comportamento diferente, ele vai começar a liberar crédito para você. Você vai começar a receber ligação do banco te oferecendo cartão, você vai começar a receber ligação de operadora de cartão de crédito te oferecendo um cartão. E aí você começa a recuperar o seu crédito na praça, como dizem, e tudo vai voltando ao normal, tá certo? Então, ó, por exemplo, vou dar o meu exemplo para você também. Eu tive dívida de cartão de crédito de cheque especial, tenho conta nesse banco até hoje. E não tem esse negócio no banco, tem cliente exclusivo, cliente não sei o quê, né? Que é um cliente especial do banco. Esse é o meu caso hoje. Se eu quiser, eu tenho um cheque especial nesse banco no valor de quase 20 mil reais, mas eu não tenho. Se eu quiser, eu tenho um cartão de crédito desse mesmo banco com mais que o dobro disso, mas eu não tenho. Eu tenho uma margem alta de crédito para financiamento nesse banco, mas eu não quero. Entende? Então é totalmente possível você recuperar o seu crédito junto aos bancos. Você só não consegue isso se você não pagar a sua dívida. Se você não pagar a dívida, aí sim você vai ficar com o nome sujo no meio dos bancos. E aí você realmente não vai conseguir crédito no banco que você teve dívida e que você não pagou. Porque tem aquela velha história de você, né, esperar 5 anos, que aí o nome sai do SPC e Serasa e tá tudo certo. Não é bem assim. Seu nome não fica mais sujo, mas lá no banco, na instituição financeira, enfim, que você teve a dívida e não pagou, ali você não vai ter crédito não, pode ter certeza. Então você só não recupera o crédito com o banco que você teve dívida se você não pagar. Se não pagar, esquece, você não vai ter crédito de novo nessa instituição, porque aí sim você vai ficar lá registrada como pessoa que não paga, como caloteira, é isso mesmo, tá certo? Então na aula de hoje eu falei para você sobre os 3 erros que você comete ao tentar eliminar as dívidas, né? Que é não saber as informações da sua dívida, querer eliminar as dívidas para ontem, não funciona assim, não é da noite para o dia, beleza? E querer pegar o caminho mais fácil, isso não funciona, porque, em geral, o caminho mais fácil é mais caro, custa mais caro. Quero eliminar minhas dívidas para ontem com um novo empréstimo. Será que estou fazendo certo? Precisa analisar. Por quê? Vamos lá. O primeiro ponto fundamental para você conseguir eliminar suas dívidas de uma vez por todas é você colocar a sua vida financeira em ordem. Você já fez isso? Já colocou a sua vida financeira em ordem? Já organizou as coisas? Já colocou cada coisa em seu lugar? Eu gosto de sempre fazer a comparação com quando você vai fazer uma mudança de casa, né? Quando você vai mudar de casa, o que você faz? Você vai lá no seu guarda-roupa, nos armários, e você vai separar aquilo que você vai levar para casa nova e aquilo que você não vai levar. Não é verdade? Não é assim? Fala aí pra mim, não é verdade que é assim? A gente vai fazer essa separação. Aí você vai lá na sua cozinha, você vai separar o que você vai levar para casa nova ou não. E aí você vai olhar, não, isso aqui vai para casa nova. Não, isso aqui não cabe na casa nova. Né? E aí você separa, ou você vai doar, ou você vai vender, e você não vai levar para casa nova. Então, quando a gente quer mudar a nossa vida financeira, a gente precisa olhar para isso. A gente está na casa atual, na vida financeira atual, e tem a nossa vida financeira que a gente deseja viver. E aí a gente precisa entender. Vamos lá, eu quero ir para a nova vida financeira, então eu preciso entender o que está na minha vida financeira hoje que eu posso levar para a vida financeira nova. O que eu posso levar para lá? Não, vamos organizar. Então vamos lá, vou pegar aqui a minha casa, a minha vida financeira hoje, vamos lá. O que serve ainda para mim? Eu vou separar. O que não serve? O que está em excesso? O que é desnecessário?
O que eu tô pagando que é desnecessário, eu nem sabia que eu pagava? O que tá lá encostado, lá no guarda-roupa, e que eu nunca mais usei, e que meu dinheiro tá indo embora? Tô pagando taxa pro banco, tô pagando isso, aquilo, outro, eu nem sabia, tava lá no fundo do guarda-roupa. E agora que eu descobri. Então você precisa primeiro organizar a sua vida financeira, para saber se a parcela desse empréstimo que você quer fazer vai conseguir entrar na sua vida financeira sem fazer estrago. E se você vai conseguir com esse empréstimo eliminar as suas dívidas de verdade. Então a gente precisa fazer essa análise. Que tipo de dívida você tem hoje? Beleza, eu vou fazer um empréstimo, eu vou conseguir quitar todas as dívidas com esse empréstimo? Essa parcela cabe no meu bolso? Ou eu vou ter que me apertar por um bom tempo para pagar esse empréstimo? Então precisa fazer essa análise, para a gente perceber se essa estratégia vai funcionar para o seu caso ou não. Tá certo? Então precisa analisar todo o contexto. Como eu gosto de dizer, cada caso é um caso. Você precisa entender as suas dívidas. Elas são de alto risco? Né? São dívidas de alto risco? Se eu não pagar essas dívidas, eu vou perder algum bem, eu vou perder alguma coisa, e eu tenho que realmente dar um jeito de organizar a vida e conseguir pagar essas dívidas nesse momento. Porque o que acontece? Quando a gente está no meio do furacão das dívidas, a gente não consegue enxergar a melhor saída. E aí, às vezes, a gente acha que aquela ali é uma saída e a gente acaba se enrolando mais e a gente volta para o olho do furacão. Então, precisa analisar. Sem desespero, sem agonia, sem pressão, você precisa analisar se isso vai valer a pena para você ou não nesse momento. Se vai encaixar dentro do seu orçamento ou não. Ou se você vai se apertar e tende a se enrolar com mais essa parcela. Então, precisa fazer essa análise. Tá certo, Josiane? Nem sempre, como eu digo, nem sempre o que reluz é ouro. Então, precisa analisar se isso aí que está reluzindo, né, essa oportunidade, esse empréstimo aí que você pretende fazer, se é ouro de verdade, se vai funcionar para você. Então, muito cuidado. Se você está em dúvida, é um sinal de que talvez essa não seja a melhor opção, tá? Então, precisa analisar. Então, gente, esse foi o nosso papo financeiro de hoje, tá certo? Falando aí sobre os 3 erros que você comete ao tentar eliminar as dívidas. De verdade, o desejo do meu coração é ter contribuído aqui com a sua vida financeira. Aliás, todo esse conteúdo que eu trago aqui, seja em vídeos todos os dias, seja em aulas ao vivo, é para te ensinar a eliminar as dívidas e ter dinheiro sobrando no fim do mês. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente!